Uma reforma significativa está prestes a acontecer no cenário jurídico brasileiro. É a reforma do Código Civil. Uma comissão de juristas, criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concluiu a revisão deste texto numa tentativa de trazê-lo para os dias mais atuais. Para a gente tentar entender aí quais são as principais propostas de mudanças na reforma do Código Civil brasileiro, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Dr. Tiago Munaro Garcia, que é advogado, professor doutor em Direito da ITE, Instituição Toledo de Ensino em Bauru, gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane. É um prazer falar com vocês da TV e Rádio Câmara e estou à disposição. Vamos lá, doutor. A gente fez algumas pesquisas prévias aqui na Agência Senado, né? A informação de que as mudanças, elas vêm seguindo decisões recorrentes aí nos tribunais Brasil afora. Dentre elas, a gente tem alterações desde a questão de direito de família até direito digital. Mas falando de uma forma ampla, quais são as suas expectativas em relação aos principais benefícios e desafios dessa reforma? São muitos, Lidiane. Por quê? O Código Civil, ele é a lei mais importante que nós temos depois da Constituição. A Constituição hierarquicamente é superior, ela organiza o Estado, mas o Código Civil é a lei que nós sentimos todos os dias, porque é a lei que regula todos os direitos do homem e todas as relações humanas, não é? O Código atual, ele já tem 20 anos, mas ele demorou 30 para ser aprovado. Então, as ideias que estão colocadas no Código Civil atual, elas são da década de 70, década de 80, não é? E a sociedade evoluiu muito, a sociedade mudou muito. Existem uma gama enorme de novos direitos que não estão contemplados pela legislação atual. Então, a reforma, ela é importante, ela vem em boa hora e ela visa, sobretudo, atualizar a legislação no sentido de contemplar esses novos direitos. Começando falando sobre alguns pontos específicos, no caso do direito de família, como o senhor já comentou, ela acaba aqui por consolidando algumas situações, alguns cenários que já são recorrentes na nossa sociedade atual. Por exemplo, a ampliação do conceito de família, né, prevendo a família conjugal e o vínculo não conjugal, que passam a se chamar parental, e reconhece também dois termos que eu gostaria que o senhor explicasse: a socioafetividade e a multiparentalidade. O que significa isso na prática? Vamos lá, perfeito. Olha, em primeiríssimo lugar, o código, se aprovada a proposta, ele passa a tratar do direito das famílias, não é? Lembrando sempre, Lidiane, que a sociedade ela evolui muito mais rápido que o direito. Então, todos esses temas, eles já vêm sendo recorrentemente reconhecidos pelo Poder Judiciário em inúmeros julgados. E a ideia agora é que sejam positivados, colocados na lei, não é? Então, a ideia primeira é a seguinte, que o casamento e a união estável passam a adotar todos os mesmos direitos aos cônjuges e aos companheiros, e a lei simplesmente fala em casamento ou união estável entre duas pessoas, e não mais entre homem e mulher, como era antigamente. Quando se fala em família parental, por exemplo, isso é para atender diversos outros arranjos familiares que existem e que não decorram necessariamente do casamento. Imagine, por exemplo, uma família em que três irmãos solteiros morem juntos, convivam juntos, né? Estabeleçam comunhão de vida familiar. Isto é uma família parental. E a ideia de família multiparental é para atender exatamente a segunda pergunta que você fez, que é a questão da socioafetividade. Os vínculos que se formam, por exemplo, entre madrasta e enteados, padrastos e enteados, esses vínculos afetivos de socioafetividade, eles passam a ser amplamente não apenas reconhecidos, como protegidos pelo direito.
É a ideia, por exemplo, de se garantir direito de convivência, de visitas a um padrasto que tenha se separado da mãe biológica, de um enteado com o qual ele tenha mantido um vínculo de afeto. Afeto, Lidiane, essa é a palavra. Desde há muito tempo, a justiça e os estudiosos entendem que o que reconhece uma família, o que forma uma família, é o vínculo de afeto. Ainda falando sobre essa construção de vínculos, né? Essa proposta de reforma do Código Civil estabelece de uma vez, finalmente, né, legitima a união homoafetiva, que já era algo previsto, reconhecido desde 2011 pelo STF. Exatamente, não tem como ser diferente, Lidiane. É para se reconhecer aos casais homoafetivos os mesmos direitos dos casais homoafetivos. Basta o reconhecimento de um único princípio constitucional, que é o princípio da igualdade, não é? E ponto final. Não existe nenhum fundamento válido de direito que possa excluir dos casais homoafetivos os mesmíssimos direitos que se conferem aos casais homoafetivos, heteroafetivos, perdão. Então é por isso que o direito das famílias passa a contemplar união entre duas pessoas, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, sem nenhuma distinção. Ok. Dois temas aqui um pouco mais, entre aspas, complicados ou diferentes, polêmicos. Uma é a questão do divórcio unilateral e o outro é a questão do divórcio pós-morte. O que seriam essas situações, doutor? Olha só, o divórcio, ele é o rompimento do vínculo conjugal, né? A gente só fala em divórcio propriamente dito se há um vínculo conjugal que é aquele formado pelo casamento, perfeito? Se há união estável ou qualquer outro vínculo, a gente não fala em divórcio. Divórcio, Lidiane, ele é um direito potestativo, né? Se eu sou casado e quero me divorciar, a minha esposa, ela não tem que concordar ou não. Eu quero me divorciar e ponto final. Essa é a ideia do direito do divórcio unilateral. A partir do momento que alguém pediu o divórcio, sequer haverá necessidade de concordância da outra pessoa. Isso já existe hoje em dia. Vários juízes decretam divórcios de maneira liminar, sem ouvir a parte contrária. Essa é a ideia do divórcio unilateral. A questão do divórcio pós-mortem, ela é muito específica, né? Se alguém está em processo de divórcio e falece, enquanto o processo está em trâmite, o divórcio é concluído, perfeito? Porque o divórcio ele muda uma série de questões em relação à partilha de bens, herança, meação. Então, se a pessoa morrer enquanto estiver caminhando o processo de divórcio, esse divórcio é concluído. Essa é a ideia do divórcio pós-mortem que vem para a legislação. Ainda nesse quesito, falando sobre o divórcio unilateral, doutor, no caso, quando a gente usa aquele termo, né? Foi consensual, não foi consensual, isso vai deixar de existir, então? Não, porque veja só, o divórcio, né, a depender do regime de bens, ele envolve muitas questões. O divórcio é o rompimento. Mas se existirem filhos, envolve pensão alimentícia, envolve guarda, envolve regime de convivência, envolve partilha de bens, sempre que esses bens existirem. O divórcio consensual é aquele em que não há briga entre o casal, não é? Eles, às vezes, com um único advogado, se entendem e levam isso para a justiça apenas e tão somente homologar. Quando o casal não é tão civilizado assim, né? Ou quando existem algumas controvérsias a serem dirimidas, aí é que se tem o divórcio litigioso. Divórcio consensual e litigioso, eles continuam existindo porque tem a ver com a disposição do casal para o acordo ou não. Perfeito, doutor. Outra questão espinhosa aí, né, está relacionada à questão da herança, né? Cônjuges deixam de ser herdeiros
se a pessoa falecida tiver descendentes, qual que é o impacto? Passa a ser o impacto, então, na vida de viúvos e viúvas? Não é necessariamente isso. Eu vou explicar e é uma alteração interessante, eu explico por quê. A lei atual, ela tem um conceito de herdeiro necessário. Existem três herdeiros necessários: ascendentes, pai, mãe, vovó; descendentes, filhos, netos, bisnetos; e o cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, inclusive o da separação de bens. Para que existe esse conceito legal de herdeiro necessário? Se uma pessoa tem um patrimônio, por exemplo, de R$ 1 milhão, ela só pode dispor via testamento de 50% dele, porque os outros 50% necessariamente são destinados aos herdeiros necessários. Então, hoje, pela legislação atual, se eu sou casado, mesmo que no regime da separação total de bens, se eu não tiver filhos e eu não tiver pai nem mãe e eu vier a falecer, metade do meu patrimônio será deferido à minha cônjuge, mesmo que eu esteja casado com ela no regime da separação de bens. Porque ela é herdeira necessária. O cônjuge é herdeiro necessário. O que a proposta de alteração do Código faz é retirar o cônjuge deste conceito de herdeiro necessário. Ele continua sendo herdeiro, mas não mais herdeiro necessário. De modo que, se eu, Tiago, for casado no regime da comunhão, no regime da separação de bens, e não quiser deixar nada para o meu cônjuge, eu terei esta liberdade, de acordo com a nova redação do Código. Então, ele deixa apenas de ser herdeiro necessário. Continua sendo herdeiro, né? Existem algumas mudanças que estão sendo propostas em relação ao tipo de bem que entra na herança ou não. Continua sendo herdeiro, só perde essa característica de herdeiro necessário. Isso, na sua opinião, deve aprofundar alguns conflitos? Por exemplo, quando é o segundo casamento, o marido vem a falecer, mas tem filhos do casamento anterior, essa herança que vai ficar aí sob a posse dos filhos, a atual esposa, em tese, não teria direito de imediato. Isso tende a aprofundar ou amenizar esses conflitos, na sua opinião, doutor? Eu acredito que a amenizar. A amenizar. Sobretudo quando existem. Isso é para quem tem, né, bastante dinheiro, bastante patrimônio, mas existem casais que se unem em separação de bens, exatamente no exemplo que você deu, que você trouxe, Lidiane. Às vezes, por exemplo, um homem de 60 anos que já foi casado, tem uma quantidade de filhos, uma mulher também com 60 anos que já foi casada, que tem os seus filhos, cada um com o seu patrimônio, eles querem se casar em separação de bens e não querem deixar herança nem para um nem para outro. Muitas vezes não precisam disso. E a legislação atual não permite isso. Uma vez casados, o cônjuge é herdeiro necessário. E retirando essa obrigatoriedade de ser herdeiro necessário, então fica mais fácil de fazer a regulamentação em vida disso. Eu sempre digo, Lidiane, uma frase que eu gosto muito. O direito civil, ele é o direito da liberdade, porque ele sempre dá mais importância para a manifestação de vontade do ser humano do que para aquilo que é impositivo pela lei. Então, é importante que as pessoas elas tenham liberdade para dispor do seu patrimônio da forma como entenderem mais conveniente, sem todas essas amarras, né? Perfeito, doutor. Falar sobre um tema mais recente também, provavelmente não deveria ou não devia estar mencionado, mas se faz necessário agora como reforma do Código Civil, a questão da reprodução assistida. O que é que diz essa proposta sobre esse item? Olha, a reprodução assistida, ela também já é uma realidade de bastante tempo, né? O nosso código atual, que é de 2003, ele é muito tímido, mas ele já contém
alguns dispositivos sobre reprodução assistida, só que é algo que evoluiu bastante no direito e agora é o que a gente chama da parte do biodireito, né? Ele vem muito mais regulamentado, tratando da possibilidade, inclusive, de filhos serem gerados por reprodução assistida depois do falecimento de alguém, né? Desde que ele tenha deixado isso por escrito e garantindo, inclusive, o direito à herança. Veja como o direito civil ele vai todo se fechando, né? Tem aquela questão, às vezes casais se separam. Você sabe que quando a mulher, hoje em dia, isso tem sido muito comum, quando a mulher vai passando dos 33, 34 anos, mas ainda não está preparada para ter filhos, ou porque ainda não encontrou o parceiro, ou porque está desenvolvendo a carreira, tem sido muito comum que ela faça o congelamento dos ovos. E esse é um procedimento caro, e além de ser caro, a mulher precisa pagar o aluguel do local onde esses óvulos ficam armazenados. E é caro, é algo em torno de 2, 3 mil reais por ano. Então, o código prevê até a obrigação, eventualmente, dos casais que se separarem, dividirem o custeio, né? Deixar organizado, olha, o Tiago e a Maria são casados hoje, se separam. Ela pode ou não pode engravidar daqueles óvulos, né? Se eles se separaram, mas ela ainda não engravidou. Então, o código passa a regulamentar todas essas questões. As propostas, elas são muito evoluídas em relação aos direitos que também não deixam de evoluir. É, o que chama atenção é essa possibilidade. Eu, por exemplo, meu marido faleceu, mas a gente deixou aí, né, houve um acordo prévio antes da sua morte e a possibilidade de engravidar, né, deste marido falecido, né, é algo bastante inovador, né, doutor? Exatamente. Ele precisa deixar por escrito, mas será absolutamente possível, porque hoje é polêmico, né? Como nós não temos a regulamentação, cada juiz entende de um jeito, mas a lei vai regulamentar. Doutor, falando sobre animais, né? A informação aqui que nós tivemos é que, de acordo com a proposta da reforma do Código Civil, eles passam a ter a lei proteção jurídica própria, já previsto em lei algo que também já é muito comum, indenização por maus tratos, enfim. E também prevista não só a guarda, como o custeio das despesas compartilhados, né? Quando há a separação do casal, e que é algo que tem se tornado cada vez mais comum, né, doutor? Exatamente, exatamente. Isso é tão interessante, Lidiane. Lá na faculdade, os alunos, né, eles adoram esse tema de proteção animal. Então, todo ano a gente orienta inúmeros trabalhos sobre isso. É algo que já demorou para acontecer, é super importante. O entendimento de que esses animais que nós trazemos para o seio familiar, que são chamados animais de estimação, eles deixam de ser tratados como coisa, como objeto, que é o tratamento da lei atual, e passam a ser tratados como seres sencientes, né? Nós não chegamos ao patamar daquilo que se chama de família multiespécie. Não é isso, o código não regula isso. Ele diz o seguinte: animais são seres sencientes, sujeito de direitos, né? E como eles compõem o ambiente familiar, se define guarda, quem é que fica com a guarda do animal em caso de separação, né? Pode-se definir regime de visita, de convivência entre, né, um casal que se separa e que ambos tenham afeto pelo animal, e o que se chama de ajuda de custo, evidentemente que não pode ser chamado de pensão, não é um ser humano, mas ajuda de custo em que alguém que, né, deixa uma união passa a ajudar a custear a vida, né, daquele animal, pet shop, ração, alimentação e tudo mais. Tudo isso vem também previsto nas propostas de alteração do Código. Ok. Doutor, um último item aqui, talvez o mais novo do direito, né, das especialidades do direito, que é o direito digital, que regula as relações no ambiente virtual. O que é que a proposta da reforma do Código Civil prevê, tanto entre questão de regulação como responsabilização?
Nossa, Lidiane, talvez, tudo é muito importante, tem muitas coisas polêmicas, mas se eu pudesse destacar um ponto de vanguarda e de importância, é o direito digital, né? A proposta é de que se crie um novo livro sobre direito digital. O que é um livro do Código Civil? Nós temos lá o livro de direito de família, o livro de direito de sucessão, o livro de contrato. Cria-se um novo livro de direito digital com uma proposta de uma legislação avançadíssima, de vanguarda mesmo e necessária, porque a vida hoje ela é digital, de certa forma, né? Então ele passa a regulamentar questões como o uso da inteligência artificial, responsabilidade das plataformas que se valem da inteligência artificial, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, vem na nossa cabeça chat GPT, mas não é só isso. Nós temos drones controlados por inteligência artificial, nós temos carros controlados por inteligência artificial, nós temos trens controlados por inteligência artificial, e o código passa a regular a responsabilidade desses controladores, passa a regular aquilo que nós chamamos de direito ao esquecimento ou de direito à desindexação. Isso passa a ser um novo direito. Sabe quando você digita lá o seu nome no Google e aparece alguma coisa com a qual você não concorda, ou que você não quer ser lembrado por aquilo, ou você não quer que as pessoas saibam que aquilo existe ou existiu na sua vida? Isso passa a ser um direito de que suma aquilo, né? De que aquela informação, se ela não for relevante, se ela não for científica, suma. Que é esse novo direito à desindexação, mas no meu ponto de vista, o mais importante é o estabelecimento da responsabilidade das plataformas de conteúdo. Estou falando de Facebook, de Instagram, de Twitter, agora X, né, de TikTok, de tudo isso que todo mundo é envolvido com isso hoje em dia. A responsabilidade destas plataformas por conteúdo de terceiros, que é algo que nós não temos hoje, Lidiane. Então, hoje, por exemplo, se o João da Silva posta alguma coisa no Instagram que é ofensivo, que tenha conteúdo de ódio e tudo mais, o Instagram em si não tem responsabilidade. A responsabilidade é do João da Silva, entende? Então, a proposta de alteração do código, ao criar o capítulo do direito digital, passa a responsabilizar essas plataformas de conteúdo. Isso é, de fato, muito importante, porque hoje a vida, de um modo geral, se dá nessas plataformas, as coisas acontecem nessas plataformas, eleições são ganhas ou perdidas nestas plataformas, reputações, imagens, credibilidade, a questão, às vezes, até de nudismo, né? De o que a gente chama da vingança, né? Quando um ex-namorado, uma ex-namorada publicam fotos íntimas, e acaba com a vida da pessoa, às vezes, tem gente que se suicida por conta disso. Então, é preciso, de fato, que haja uma regulação dessas plataformas, e a proposta vem bastante firme e interessante nesse ponto. Um quesito bem interessante neste novo livro do direito digital que o senhor menciona é o que se chama, né, se estabelece o que se chama de patrimônio digital. Então, tudo aquilo que foi construído pela pessoa ao longo da vida, né, tanto fotos, vídeos em redes sociais, como o senhor comentou, senhas, contas bancárias, textos, tudo isso pode ser herdado, pode constar em testamento. Como que funcionaria isso na prática? Exatamente. Olha como o mundo evoluiu, né? Há 20 anos atrás a gente não tinha nada, absolutamente nada disso, né? Isso se chama patrimônio digital, passa a ser uma herança digital, pode ser disposto pelo testamento, porque muito disso, Lidiane, tem valor econômico hoje em dia, né? Existem músicas, por exemplo, que têm um direito autoral que só circulam nas plataformas. Existem desenhos, existem obras de arte que só circulam nas plataformas, né? Por exemplo, hoje, uma pessoa, né, que tenha uma rede social com 40 milhões de seguidores,
Isso vale economicamente uma fortuna incalculável, né? O que eram as televisões de antigamente são as redes sociais hoje para quem conhece, para quem consegue efetivamente se tornar um influenciador, né? Como se diz. Então, isso tem valor, isso tem conteúdo econômico, e isso passa a ser protegido especificamente pelo direito, não apenas pelo direito digital, mas por todos os outros ramos do direito civil, porque, por exemplo, uma das primeiras alterações do direito das sucessões é o reconhecimento da herança digital, né? E com contornos que já existem de alguma forma, mas com contornos um pouco peculiares, onde, por exemplo, eu posso, independente de testamento propriamente dito, especificar ou esclarecer quem será o meu herdeiro digital. Quem poderá acessar as minhas contas, as minhas senhas, inclusive bancárias. Então, de fato, é uma nova realidade que precisa ser regulamentada. E quando a gente fala em patrimônio digital, também não dá para deixar de lado o mercado financeiro das criptomoedas. Quer dizer, existe já um mercado, uma relação comercial à parte que existe apenas no ambiente virtual. Tudo isso estaria incluso nesse item, né, doutor? Tudo isso, sem dúvida nenhuma. As criptomoedas, elas já têm, né, um tratamento próprio. O Banco Central já expediu algumas regulamentações, elas são consideradas patrimônio. Você tem todo, né, a cadeia de custódia que lastreia, digamos assim, as criptomoedas e está dentro, sim, do patrimônio digital, sem dúvida nenhuma. Uhum. É um ativo, né? É um ativo financeiro. Tem proteção do direito. Perfeito. Só para finalizar, doutor, ainda no assunto direito digital, acho que uma das questões que tem sido discutido de forma mais polêmica ultimamente pelas pessoas, a questão do uso da inteligência artificial, especialmente para a criação de conteúdo, imagens, enfim, de pessoas, vozes, né, de pessoas vivas e falecidas por meio da inteligência artificial. O que esse novo Código Civil falaria ou deve tratar sobre isso? Ele permite, ele regulamenta, mas há necessidade de autorização e consulta, né, aos envolvidos, e se houver a utilização de voz e imagem de alguém que já faleceu, tanto essa pessoa que faleceu pode ter deixado por escrito que autoriza, né, se é uma pessoa famosa, por exemplo, e isso seria válido, né? É o que a gente chama de disposição de última vontade, passa a valer, inclusive, para essas questões digitais, inteligência artificial. E se ela não deixou por escrito, né? Os herdeiros também, herdam os direitos da personalidade dessa pessoa, eles também, a proteção, na verdade, aos direitos da personalidade também podem autorizar. Teve aquela polêmica da propaganda da Elis Regina com a Maria Rita Exato. e tudo mais, né? A lei nova, né? A proposta de alteração, ela passa a regulamentar tudo isso, permitindo, desde que hajam as devidas autorizações. Perfeito. Inclusive, Lidiane, só para trazer um exemplo, inclusive para os avatares, né? Me fugiu o nome específico quando você projeta. Hologramas. Holograma, exatamente, era a palavra que estava me fugindo. Holograma, inclusive para essas questões. Maravilha, perfeito. Doutor Tiago Munaro Garcia, advogado, ele é professor doutor em Direito da IT, Instituição Toledo de Ensino de Bauru, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo, falando aí sobre a proposta, né, os principais pontos discutidos e que estão em análise, em tramitação aí, promovidos pelo Senado, da reforma do Código Civil. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelas contribuições, pela colaboração. Eu que agradeço, Lidiane. Uma última mensagem é de que as propostas feitas pelos estudiosos já seguiram ao Congresso Nacional, mas o processo de discussão da lei ainda não se iniciou, de modo que está tudo ainda no conceito da proposta, nada disso mudou
que deve demorar pelo menos aí algo em torno de 2 ou 3 anos para que se concretize como uma nova lei alterando o Código Civil. E eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Ok, doutor, mais uma vez muito obrigada. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!